A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! A noite passada nós começamos a discutir algumas áreas importantes da Bíblia, e eu estava compartilhando com vocês sobre a batalha para o cristão e como esta é uma batalha espiritual, porque a Bíblia nos diz que nós estamos engajados numa batalha com personalidades espirituais. Ela nos diz claramente que nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas deste mundo. E então, isto está em Efésios capítulo 6 e em 2 Coríntios capítulo 10, lemos a partir do verso 3 até o verso 5, e ele nos conta sobre as armas. E ele diz que elas não são armas feitas por homens, porque aquilo com que estamos lidando é espiritual. Então, ele diz que há armas que são poderosas e aplicadas através de Deus, significando que são armas espirituais. Ele também nos diz onde é o campo de batalha para estas específicas armas serem aplicadas. E isso não quer dizer que todas as batalhas espirituais são desta forma. Ele estava tratando de um conjunto particular de armas. E ele disse que elas eram usadas para destruir pensamentos, raciocínios, preconceitos e todas essas coisas que percebemos que estão, na maioria, no reino mental. E são fortalezas que são construídas nas mentes dos homens, e a única forma de serem destruídas é através das armas espirituais. E eu disse que temos que trazer o contexto de que este assunto, naquele momento, não estava tratando de toda a batalha espiritual. Ele estava apenas tratando de um certo tipo de batalha espiritual. E este tipo em particular era o tipo que tem a ver com o reino mental. E eu sei que há pessoas que acham que toda batalha espiritual é neste reino, mas se você pensa assim, está enganando a si mesmo. Há muitas coisas que a Bíblia trata, mostrando que não é aí que tudo se encerra. Aleluia. Muitas vezes o problema é que quando as pessoas estão envolvidas em um conflito satânico, elas nem mesmo sabem. Entendem? Elas nem sabem. Vocês têm que entender, eu falei a noite passada, os demônios
os demônios das trevas com quem estamos lidando hoje são os mesmos demônios com os quais os apóstolos trataram, com quem os profetas trataram no tempo do Velho Testamento. Demônios que estavam lá no tempo de Moisés. Você entende? São os mesmos espíritos, eles não se reproduzem, não há uma nova geração. Exatamente os mesmos espíritos malignos que têm estado nesse mundo são mais numerosos que os seres humanos. Então são muitos. Então, não deveríamos presumir que... não deveríamos presumir que a atividade demoníaca mudou. Ela não mudou. O que você precisa fazer é olhar as Escrituras. Não existem livros com autoridade no mundo para nos dar informação suficiente sobre a atividade e a estrutura satânicas. A melhor informação que você pode ter sobre as realidades espirituais é a Bíblia, a Palavra de Deus. É Ele quem pode nos dizer. Mesmo no Velho Testamento, quando você não tem muito do conflito espiritual reportado às pessoas, porque não tinham conhecimento, quando você o estuda, você descobre que havia muito conflito espiritual naqueles dias, mas as pessoas não sabiam. E não havia necessidade de reportar a elas porque não entendiam coisas espirituais. Então os profetas não tinham que dizer a elas tudo o que viam e tudo o que sabiam espiritualmente. Eram homens e mulheres dos sentidos. Receberam a lei para obedecer, que fora endereçada à mente carnal. Então não sabiam, mas se você estudar a Bíblia com cuidado, vai descobrir que a atividade satânica era reportada no Velho Testamento e o seu modus operandi não mudou. É o mesmo. Então, se eles não sabiam e ainda assim estavam envolvidos em conflitos espirituais sem perceberem, por que você supõe que se alguém está passando por isso, certamente saberá? Não saberia. Não saberia. Alguém teria que contar. Alguém tem que contar. De fato, se você estudar Salmos, vai se maravilhar em ver o envolvimento espiritual dos anjos com o povo hebraico no deserto. E eles nem percebiam que os anjos estavam lá. Mesmo quando passaram pelo Mar Vermelho. E a Bíblia nos conta como os egípcios vieram atrás deles. Eles não sabiam que os anjos estavam envolvidos naquele conflito. Até que você estuda o livro de Salmos. E vem o papel que os anjos desempenharam. Mas os israelitas não sabiam. Então, não devemos presumir que, bem, se Deus faz algo eu sempre sei, se os demônios fazem algo eu sempre sei. Não, você se engana. Você precisa das Escrituras, da Palavra de Deus. Precisa do entendimento da Palavra de Deus, precisa meditar na Palavra de Deus. Regularmente. 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 Ou você se perde. Jesus disse, vocês se enganam porque não conhecem as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, vai errar. E não esqueçam que ele nos disse a única forma de retermos o conhecimento do Espírito. Ele nos deu a ideia, quando ele disse no Velho Testamento, que ele deu maná do céu e disse a eles que eles não podiam depender do maná de ontem. Não podem guardar para amanhã. O maná de hoje tem que comer hoje. E o que Jesus diz? Ele disse, eu sou este pão da vida.
Vem. Então era ele que eles estavam comendo, mas não sabiam. Então, a palavra de Deus é o alimento de Deus para o espírito humano. E você precisa dela todo dia. Ele também nos disse para meditar na palavra. Quando ele falou a Josué e deu a ele as instruções, ele disse: medita na palavra de dia e de noite, para que possas observar e fazer de acordo com o que nela está escrito. Então, você não pode apenas usar a sua experiência humana da palavra de Deus para viver uma vida cristã sadia. E sabe, quando o diabo quer destruir alguém, o que ele faz? A primeira coisa é... Sabe, quantos de vocês já assistiram... Sabem, os leões são chamados de reis dos animais, mas não são os maiores. E também não são necessariamente os menores. Mas Deus pôs o medo por eles nos outros animais. E quando eles querem ir atrás de um rebanho de gado, eles sabem que não serão páreos para este enorme grupo de animais com seus longos e afiados chifres. Então eles pensam: vamos usar estratégia? Então eles os ameaçam e retiram um. E sobre aquele a quem eles retiram do grupo, então eles lançam o ataque. Eles não simplesmente vão sobre todos eles. Seria suicídio. Então eles os assustam e procuram aquele que podem facilmente pegar. Não estando mais perto o suficiente, então eles se aproximam, te cercam e então podem te atacar. E é por isso que quando temos encontros assim é tão importante, são tão importantes. Comunhão, muito importante. Nos fortalecermos na presença de Deus é muito importante. Compartilhar com outros crentes que creem no mesmo que você, muito importante. Mas quando você acha que é muito esperto e você sozinho se basta, você já se enganou. Você se enganou. Então seja você um diácono, uma diaconisa, um pastor, um coordenador da igreja e você pensa que você vai fazer sozinho, vai estar por sua conta. Você já está em problemas. Porque a estratégia satânica já está operando contra você. Vem já operando. Não há nenhum de nós que não precise dos outros. Ele nos pôs na família espiritual, foi o que ele fez. Então precisamos um do outro. Você está aí? Agora, eu quero mostrar a você duas passagens importantes da Bíblia que dão a vocês alguma ideia. A primeira, nós lemos vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 12.
Ou é a mesma coisa, mas deixa eu ler do Evangelho de Marcos para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos começar a ler do verso 23. Certo, leiam. 1, 2, vão. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Agora vocês sabem como isso aconteceu. Disseram que ele estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, certo? E então ele disse: como eu posso usar o poder do diabo para expulsar diabos? Então ele pergunta: como Satanás pode expulsar Satanás? Certo, continuem próximo. Se um reino estiver dividido, não poderá subsistir. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, este reino não poderá subsistir. Continuem. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, também esta casa não poderá subsistir. E se Satanás se opuser contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Ok. Agora vão para Mateus capítulo 12. Vamos ler do verso 22. A mesma história, mas eu quero que notem algo. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde voltar a falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, e disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como poderá então seu reino permanecer? Então Jesus está dizendo que Satanás tem um reino. Certo? Como poderá então seu reino permanecer? Então Satanás tem um reino que não é dividido. Ele tem um reino estruturado. Ok. Agora vamos voltar para Marcos. Capítulo 3. E Jesus o chamou e lhe falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir? E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir? E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Agora, aqui está a segunda coisa. Vejam isso. Nenhum homem pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens. Ou seja, levar os seus bens, a não ser que ele primeiro amarre o homem forte, e então ele poderá roubar a sua casa. Você sabe do que ele está falando? Ele ainda está no mesmo assunto? Ele está dizendo que, a não ser que ele tenha poder sobre Satanás, ele não poderia ir à casa de Satanás e roubar os seus bens? Ele não está fazendo isso pelo poder de Beelzebu. Ele tem mais poder. Ele diz: nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, a não ser que primeiro amarre o homem forte. E então ele roubará a sua casa. O sentido é tomar o espólio, entendem?
Há certos fatos que precisamos ter em mente. Embora Satanás tenha uma estrutura, temos que ter em mente o fato número 1, que é Satanás está derrotado. Certo? Não esqueça isso. Satanás está derrotado. Ele e as suas hordas infernais, todos derrotados. Satanás é um inimigo derrotado, mas ainda assim ele é organizado. Pois a Bíblia nos mostra como é a estrutura. Mas ele é derrotado. Isso não quer dizer que ele parou de usar os mesmos truques que ele usava antes. Ele ainda está usando. Ele perdeu a sua autoridade, mas ele ainda está trabalhando. Então precisamos ver na Bíblia e entender como Satanás trabalha. Jesus nos deu uma visão clara sobre a natureza do diabo. Ele deu muita informação sobre a natureza do diabo. Se você quiser ser bem-sucedido nas coisas espirituais, você terá que entender a natureza do seu adversário. Sabe, alguns cristãos que não acreditam em demônios dizem que o diabo é apenas, eles dizem, uma ideia. Se você acredita que o diabo é uma ideia, então você também acredita que Deus é uma ideia. Porque você não pode acreditar na real existência de Deus e não acreditar na real existência do diabo. Você diz por quê? Porque esse Deus em que você diz que acredita já nos disse que o diabo existe. Como acreditar nele e não acreditar no que ele diz? Ele disse que há um diabo. Ele disse isso em sua palavra. Ele não disse que o diabo era uma ideia. Ele nos disse que o diabo é uma personalidade espiritual e falou da intenção de Satanás. Sobre como ele veio. Ele já foi um anjo bom e se tornou um problema. Vê, então, ele nos deu o seu testemunho. Negar a existência de Satanás é negar o testemunho de Deus. E eu digo que isso é uma contradição. Aleluia. Agora, ele falou algo sobre o homem forte, como entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se você não amarrar primeiro o homem forte. Agora, há várias coisas, e se você der uma olhada, talvez devamos entender alguns fatos aqui. Ontem, falamos sobre como houve um conflito espiritual nos céus, no reino celestial, onde um anjo de Deus foi enviado para levar uma resposta para Daniel, o profeta, depois de ele orar e jejuar. E ele esteve orando e jejuando por 21 dias
E a resposta não veio até este dia, quando o anjo apareceu e disse, há 21 dias atrás, quando você começou a orar, você foi ouvido. Suas palavras foram ouvidas e eu fui... Ele disse, o comando veio. Eu recebi ordens por causa das suas palavras. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. O príncipe da Pérsia me resistiu até que Miguel, o arcanjo, que é o príncipe de Israel. Miguel é o príncipe de Israel, de Deus. Nações, cidades e por aí vai, também tem estruturas, eu disse, há anjos bons atribuídos a elas, e Satanás também tem a sua própria estrutura. Então o anjo disse, Miguel é o príncipe dos filhos do seu povo, Israel. E Daniel estava orando sobre Israel. Ele tinha lido nos livros de Jeremias que a libertação de Israel viria depois de 70 anos, neste exílio. E o tempo chegou. Então ele começou a orar sobre a libertação do povo de Deus. Então esse anjo foi enviado do céu. E quando ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, e os persas naquela época estavam oprimindo Israel, Miguel foi enviado. Mas onde estava Miguel quando a Pérsia dominou Israel no princípio? Porque os anjos não controlam nossas atividades. Os israelitas tinham pecado contra Deus. E ele disse a eles que se quebrassem a aliança, teriam problemas. Então entraram em problemas. Então o anjo não pôde impedir o problema, porque quebraram a palavra, quebraram a aliança. Ele não pôde evitar o problema. Então, embora Miguel fosse tão forte e pudesse lutar com o príncipe da Pérsia, não pôde impedir os filhos de Israel de entrarem em problemas, porque eles mesmos quebraram a palavra. Mas o tempo chegou, o tempo chegou, e houve alguém movido por Deus para orar. Para trazer essa libertação, porque o tempo havia chegado. Sabe, às vezes você apenas sabe no seu espírito que algo precisa mudar. E se você não tira vantagem desse conhecimento, dessa intuição, você pode perder o momento e perder a oportunidade. E quando você sabe por dentro que o tempo chegou, você começa a orar sobre isso. E se a oração não te disser nada, você começa a jejuar sobre isso. Se ainda assim não mudar, então espere um pouco e comece de novo. Faça de novo. Ore, jejue. Porque deve haver uma razão para esse atraso. Então, assim que você sabe no seu coração que isto é o que deveria estar acontecendo agora, e simplesmente não está ali, pode ser sobre sua família, sobre seus negócios, sobre suas finanças, sobre sua igreja. Deus pode te ajudar a saber no seu espírito. Você pode até, como indivíduo, ser movido no seu espírito a saber que há um certo nível de operação do Espírito de Deus que deveria estar operando na sua vida e ainda não está lá. E o que você faz? Jejua e ora. Dê atenção, porque se você não der atenção a isso, você pode perder a oportunidade. Você pode perder o momento. E Daniel foi fiel. E ele orou. E ele orou. Ele orou 3 semanas. E ele ainda orando, quando de repente
o anjo do Senhor chegou. E ele disse: ó Daniel, homem grandemente amado, eu vim por causa das suas palavras. Há 21 dias atrás, quando você começou a orar, sua voz foi ouvida. Mas houve um atraso. Eu fui detido, retido e impedido pelo príncipe do reino da Pérsia. Até que Miguel, o seu príncipe, veio me ajudar. Ele entregou a mensagem a Daniel e disse o que aconteceria no futuro, em muitos anos. E ele diz: quando eu sair daqui agora, eu vou voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. Vou lutar com o príncipe da Pérsia. Por quê? Porque a oração de Daniel era sobre libertação da Pérsia. O tempo chegou. Deveriam ser 70 anos. O tempo está aqui. E eu não estou vendo nenhum sinal de libertação chegando. E ele está orando. Ou seja, a Pérsia tem que cair. A Pérsia tem que cair. E ele orou, e Deus enviou um anjo para derrubar a Pérsia. Então ele disse: eu vou voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. Porque, pela palavra de Daniel, Daniel percebeu que uma palavra profética de Deus deveria acontecer. Veja, só porque Deus disse que algo vai acontecer na sua vida, não quer dizer que vai acontecer se você não fizer nada. Há certas coisas que somos movidos a fazer, dar passos sobre aquilo. E graças a Deus que Daniel orou assim. Então a batalha não tinha acabado. Ele entregou a mensagem, mas ele ia voltar a lutar. Ele disse: e quando eu terminar, ele diz, o príncipe da Grécia virá. Então ele está dizendo: eu vou lutar com o príncipe da Pérsia e tirá-lo do caminho. E então esse reino persa será substituído por outro reino. O reino grego vai substituí-lo. Então ele está entregando a ele o futuro. A Pérsia iria cair. Eu estou indo para a luta. Não é maravilhoso que temos esse exército massivo de Deus do nosso lado? Não se engane sobre isso. Quando aquele anjo não estava sozinho, havia aquele anjo e havia outros ali na luta. E Miguel não foi lá sozinho. Ele tinha seu próprio exército. Leia o livro de Apocalipse, você verá que Miguel tem um exército. Ele é um anjo elevado, ele não vai sozinho. Aleluia! Então esses eram seres angelicais em guerra. Glória a Deus! Então a nossa oração é importante. Como devemos orar sobre coisas assim? Agora deixa eu mostrar algumas passagens aqui. Eu vou para... temos palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 18. Sabe, as forças satânicas infligem dor nas pessoas. Infligem enfermidades, doenças. Já faziam isso antes de Jesus? Já faziam no tempo de Jesus? Continuaram no tempo dos apóstolos? E ainda fazem isso hoje? Certo, vamos ler. Jesus falando com Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu construirei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Os portões do inferno, ele está falando da autoridade dos poderes das trevas, a autoridade do mundo invisível das trevas. Ele diz, não prevalecerão contra a igreja. Agora, uma tradução melhor seria, elas não resistirão contra ela. Sabe o que isso quer dizer? Ele não está tratando dos
dos portões do inferno avançando contra a igreja. Ele está dizendo que eles não poderão parar a igreja, porque ele diz: eu construirei a minha igreja. Veem? Então isso quer dizer que é uma igreja em expansão. Então é a igreja que está indo, tomando ação, e os portões do inferno não podem segurar a igreja. Então eles já estão lá, e é a igreja então que está vindo. Veem isso? O reino de Satanás já estava lá. Então a igreja é aquela que está indo contra Satanás. Então ele não está nos dando uma imagem do reino do inferno vindo contra a igreja. É a igreja indo contra eles e eles não podem nos suportar. Eles não prevalecerão. Eles não resistirão à igreja. Não podem sobreviver ao nosso avanço. Aleluia. Agora, verso 19, eu quero que vocês notem: e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora, não as chaves para o reino dos céus, mas as chaves do reino dos céus. Glória a Deus. E ele diz: e tudo aquilo que vocês amarrarem na terra será amarrado no céu. E tudo aquilo que vocês soltarem na terra será solto no céu. Evidentemente, isso está conectado ao verso anterior. Então, ele ainda está falando sobre os portões do inferno e as forças que neles há. Vem. Agora, isso é muito diferente, muito embora a mesma linguagem seja usada. Sabe, quando se usam as mesmas palavras, a diferença está no contexto. Então, se você estudar no capítulo 18, vai encontrar algo muito similar. Mas o contexto é diferente daqui. Certo, Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos olhar isso. A partir do verso 18. Em verdade digo que tudo que vocês amarrarem na terra será amarrado nos céus, tudo que vocês soltarem na terra será solto no céu. Do que ele está falando aqui? Ele diz aqui: se o seu irmão se você tiver um problema com seu irmão, você lê nos versos anteriores a esse, ele diz: se você tem um problema com seu irmão, discuta o assunto entre vocês dois apenas. E se não funcionar, se não puderem resolver os dois, ele diz: vai e pegue mais um ou dois. Ok? Outro irmão ou dois irmãos, e vão a ele e discutam o assunto com ele. De forma que da boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Então ele disse: se ele ainda não der ouvidos a todos vocês, então ele diz: levem o assunto à igreja. Se ele não der ouvidos à igreja, então ele diz que ele seja para você como um publicano. Então ele diz: em verdade eu digo a vocês, tudo aquilo que vocês amarrarem, vocês, a igreja, se amarrado na terra, será amarrado no céu. Nesse caso ele não falava de forças demoníacas. Ele está falando de disciplina na casa de Deus. Veem isso? Ok. Agora voltem para o 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e verso 19. E também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que amarrares na terra será amarrado nos céus, e tudo aquilo que soltares na terra será solto nos céus. De fato, é uma passagem muito marcante da Bíblia. De fato, muito, muito marcante. Primeiro vamos ver se é possível que seres angelicais sejam amarrados, certo? Vamos ver se é possível que os seres angelicais sejam amarrados.
E então, como eles poderiam ser amarrados se puderem ser amarrados? Prontos? Certo. Primeiro, vocês podem ir para Apocalipse, capítulo número 9. A partir do verso 13. Ele diz: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estavam atados no grande rio Eufrates. E os 4 anjos foram soltos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, o que é 200 milhões. 200 milhões, e eu vi o número deles. Você ouviu isso? Ele diz que a ordem foi dada, a instrução foi dada. Ele diz: solta os 4 anjos que estão atados no grande rio Eufrates. Solte-os. A palavra original em inglês serve para amarrar ou atar. Esse tempo ainda não chegou, eles ainda não foram soltos. Então por aqui agora sabemos que há 4 anjos amarrados no rio Eufrates. E serão soltos nos últimos dias. E há 200 milhões de soldados. Eu acho que isso deve vir da China. Você ainda está aí? Então, esses anjos foram amarrados. Deixa eu ler outra passagem. E não só nós notamos que podem ser amarrados, também notamos que podem ser soltos. Ok. Agora vá para Apocalipse capítulo 20. E eu vou ler para vocês a partir do verso 1. Então eu vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo sem fundo, e o fechou, e pôs selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por uma pequena estação. Versão King James. Maravilhoso! Esse é o próprio Satanás sendo amarrado com uma grande corrente espiritual. Veja isso, porque é um anjo. Agora, notem algo. Notem quem está amarrando ele. Vamos voltar para o capítulo 9 primeiro, onde lemos. Capítulo 9, verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi a voz dos 4 ângulos do altar de ouro onde se encontra a presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados no grande rio Eufrates. Então, foi dito a um anjo para soltá-los. Se um anjo pôde soltá-los, um anjo deve ter sido enviado para amarrá-los. E agora voltamos para Apocalipse 20.
E lemos de novo do verso 1. E ele diz: e eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na mão. E ele segurou o dragão, aquela antiga serpente que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Um anjo veio do céu, segurou Satanás e o amarrou com a corrente, a grande corrente que ele tinha consigo. O amarrou por 1000 anos. O lançou no abismo sem fundo. Então o anjo teve que fazer isso? Aleluia! Isso é notável. Aleluia! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.